formado em psicologia, pós-graduado em teoria e terapia junguiana e agora, né, concluindo o mestrado dele também em psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O nosso palestrante do Café Digital da semana que vem, aqui nós, quando prometemos, cumprimos. Conosco em nossos estúdios, Wagner de Menezes Vaz. Obrigada, Wagner, pela tua presença e principalmente pela tua gentileza de sair do Rio, vir a Petrópolis para estar conosco aqui, para divulgar o nosso Café Digital, que é tão importante, né, para o fomento, né, dos negócios, do conhecimento, que é apresenta. Claro que aí a gente, em termos do futuro do eu, é isso que se apresenta enquanto desafio. Bom, mas como é que fica a subjetividade aí? Como é que fica, né? Quando apagam-se as luzes, fica o eu, né? Ou seja, você apaga as luzes do seu quarto, não tem ninguém do seu lado, você está ali pensando, bom, o que sobra de mim? Quer dizer, o que é o Wagner? O que é a Kátia? E às vezes vem um vazio muito grande. Vem um vazio. Isso é muito comum de acontecer. Por que esse vazio vem? Porque uma das questões mais importantes que nos coloca em relação com o mundo é aquela questão que eu estava conversando com você anteriormente, né? É a questão do sentido, né? Aquela questão básica, humana, lá atrás, desde os tempos da filosofia. Para que vim? Por que estou aqui? As grandes questões existenciais, né? E isso se coloca de uma maneira muito intensa no mundo atual. Mas por que isso se coloca de forma tão intensa assim no mundo atual? Justamente pela questão da rapidez das coisas. A gente está vendo a discussão aqui sobre a questão dos livros e tal. O que a gente percebe? A leitura de um livro, antigamente, era uma leitura sequencial, capítulo a capítulo. Não, hoje nós temos que ser pontuais, ou seja, eu pego só aquela questão que é do meu interesse e pego aquilo, elaboro. Então, o que acontece? Você tem hoje uma fluidez muito grande das coisas, não há como ser tão, assim, 100%, né, sequencial. Você tem que pegar aquela parte que te interessa, porque você tem que dar conta, há prazos. A questão da variável tempo, dentro do mundo atual, é uma mercadoria cara. Não, e ainda há um outro elemento mais complexo que você está falando aqui, que eu me recordo, que os projetos editoriais estão sendo desenvolvidos nessa perspectiva de que o capítulo... Até já vi várias apresentações, prefácios. Você não precisa ler continuamente. Abra o livro em qualquer capítulo e aí dê conta desse capítulo neste dia. Quer dizer, inclusive não há mais conexões, quer dizer, para ser um grande sucesso editorial, para que as pessoas consigam dar conta e até se direcionem para essa demanda, né? O capítulo 3 não necessariamente é consecutivo, né, do 2 e aí por diante. Então, quer dizer, até há uma pressão para que se continue dentro dessa nova perspectiva. Se você vê alguns livros, eles já consideram essa possibilidade. Você entra num prefácio e diz assim, você não precisa ler o livro na sequência. Claro. Você pega aquilo que te interessa, né? O livro, inclusive, está estruturado de uma forma em que você não precisa, você não perde, por exemplo, se eu ler o capítulo 1, ler o capítulo 6, voltar para o 5 e depois voltar para o 7... Isso reforça o comportamento. E não impacta tanto na leitura. Quer dizer, você consegue ter, né, a visão dentro daquilo que o autor está se propondo. Mas o grande, você citou o Bauman, a questão da fluidez das coisas, né, da relação que a gente está tendo com o mundo. A forma de nós lermos o livro também, de certa forma, é um eco dessa fluidez. Ou seja, o fincar raízes parece que é uma coisa meio estranha, né? Parece que fala de um eu antigo, parece que você falar de coisas fixas parece não moderno, parece que você está falando do passado, né? Porque falar de eu fixo, não. O que é o eu fixo? É a sequência, é o previsível, é a raiz. O que é o contemporâneo, o moderno? Fala, você tem pós-moderno. É a possibilidade de você assumir múltiplas identidades. É você não estar ancorado em coisa alguma, mas ao mesmo tempo ter uma visão global das coisas. É você poder fazer uma interface com tudo simultâneo, em tempo real, com várias pessoas e vários cenários. É isso que está acontecendo. Só que, quando a gente fala em termos, por exemplo, de vida afetiva, de relação com o outro, essas coisas já começam, a gente precisa trazer essas coisas à nossa reflexão. Né? Como é que se você, por exemplo, está, vamos dizer, interessado em alguém, uma pessoa, quer estabelecer uma relação de amizade ou mesmo de amor, né? Então, como é que você pode ser fluido? Né? Como é que você pode elaborar uma relação, né, baseado no tempo imediato? Né?
Os afetos, né, eles estão aí para serem elaborados. Essa é a condição importante para que a gente possa ser saudável psiquicamente, né? Quando eu estou interessado numa pessoa, você elaborar aquela relação. As redes sociais, elas têm um papel fundamental, ou seja, eu me relaciono com várias pessoas em simultâneo. Beleza, isso é importante, é ágil, eu faço contatos com várias pessoas do mundo, muito bom. No entanto, quem é que você pode chamar de amigo? A gente está falando aqui do Facebook. Aí você lê naquela parte amigos, quantos amigos você tem? 850. Isso não existe. Um desconforto. Por quê? Como eu posso supor que exista uma dimensão, né, chamada inconsciente, que meio que me atropela, meio que invade, meio que perturba o meu fluxo consciente organizado e lá pelas tantas me desorganiza. Exemplo para a gente ter, para o ouvinte ter uma percepção adequada do que a gente está falando aqui. Por exemplo, um ato falho, que é uma questão que é muito comum, né? Eu, por exemplo, dando um exemplo prático para vocês. Uma vez eu estava numa determinada universidade, estava rolando uma palestra, né? E a palestrante deixou escapar a seguinte frase. Ela queria dizer assim, durante o meu mestrado, mas ela falhou, ela disse, durante a minha menstruação, ela deixou escapar. Coisa. Aí, mas o que é isso? Existe uma analogia semântica e fonética de proximidade, que levou ela a um ato falho. Ou seja, possivelmente ela devia estar vivenciando, basicamente falando, um momento biológico dela, mas que aquilo ali não era conhecido. Mas a palavra mestrado, automaticamente, para o inconsciente, evocou uma associação relativa ao período e à palavra menstruação. E ela, em público, falou assim, sim, porque durante a minha menstruação... Aí ela parou, todo mundo riu, foi aquela coisa, né, brincalhona, e ela falou assim, se desculpou, assim, bom, nós estamos entre aqui profissionais, então todos sabem que eu cometi um ato falho. Então o que é isso? Algo em nós nos ultrapassa. Outro exemplo clássico, os sonhos. Alguém tem controle sobre os sonhos? Não. As imagens que nos são apresentadas durante um sonho, a gente não tem aquela coisa sequencial, organizada, bonitinha, né, do consciente, onde você tem começo, meio e fim. Sonho, normalmente, é uma coisa meio caótica, não só espacialmente, como temporalmente. Ele é uma coisa desorganizada para o consciente, mas no inconsciente aquelas coisas, elas existem, elas estão... É que nem o magma no interior da montanha, aquilo está ali, fervilhando, tem potência, né? Aí você, reportando a sua pergunta do Jung, o Jung ele vê a questão do inconsciente não só do ponto de vista como Freud elaborou no passado, como uma questão meramente como depósito do reprimido, como uma coisa recalcada, que um dia foi consciente, mas que por questões de cultura aquilo se revelou meio inadequado, eu reprimi e ficou lá no inconsciente guardado. O Jung também aborda esse nível do inconsciente, existe para o Jung também o recalcado, mas ele também percebe o inconsciente sob o ponto de vista que ele chama de teleológico, criativo prospectivo, ou seja, é como se a gente pudesse inquirir do inconsciente a seguinte coisa, o que você quer de mim com essa imagem, com este sonho, com esta vivência? Então, isso dá um dinamismo para o inconsciente de uma perspectiva muito interessante. De diálogo. De diálogo, perfeitamente bem. Então, isso é importante. No que isso nos favorece? Por exemplo, no nível clínico, quando a gente está trabalhando com uma questão, é óbvio que as questões eventuais do passado podem se apresentar. Claro que sim, não estou dizendo que a gente não possa lidar com... E influencia, claro, estou falando da história. A história, de alguma forma, nos condiciona. Mas também se a gente ficar só no nível do passado, qualquer pessoa me perguntaria assim, Wagner, mas tudo bem. Realmente aconteceu isso, papai fez aquilo, a mãe é sempre a culpada, né? A mamãe fez aquilo, né? Mãe. Mas e daí? Mas o que eu faço com isto? Né? O que esse sonho, a neurose, por exemplo, que é uma palavra muito comum e às vezes até mal compreendida, ela é pejorativamente, né, mal interpretada, né? Você é um sujeito neurótico. O que é uma neurose? A neurose é justamente a exacerbação de uma emoção, mas que você não sabe por que acontece. Por exemplo, caiu um prato no chão, você não sabe por que, aquilo dá uma raiva que você não sabe o que vem. Você só sabe que sente raiva. Você diz, é o barulho agudo. Não sei se é. Talvez não. Entendeu? Então, são exemplos simples. Então, a gente começa a inquirir essa imagem. Tá bom, a gente chama de imagem qualquer coisa que está sendo simbolizada por você, aquilo que aparece para você enquanto fenômeno. Aí a gente poderia perguntar assim, mas o que esse barulho significa para você? O que ele aponta?
E o que nós podemos fazer em relação a isso? Então, dar um andamento, é como se a gente estivesse trabalhando com uma narrativa. Você falou muito falou muito da questão da narrativa. Um discurso na clínica é uma narrativa. E nós aprendemos a lidar com as diversas narrativas. Porque, na verdade, no contato com o cliente, o diálogo que está se processando ali é o quê? É o diálogo do paciente com o terapeuta, mas, na verdade, é o paciente dialogando com o seu inconsciente. O terapeuta, ele encarna, é como se ele fosse uma parede, um anteparo para aquelas imagens. Né? As pessoas já ouviram falar em transferência. O que é transferência? Né? É justamente você projetar na figura do terapeuta aquelas imagens que subjazem no íntimo de cada um. Né? E é na relação com o terapeuta que as coisas vão ficando claras, elas vão sendo desmistificadas, no sentido de que é que nem a casca de cebola, aos poucos elas vão sendo tornadas claras, né? O que isso quer de mim? E a gente vai elaborando isso junto com o paciente. E você falou na clínica, né? No consultório. Certo. Já está surgindo algum tipo de eco desse momento que se vive hoje, né? Dessa angústia, desse sentimento do tenho que, né? E aí agravada, e aí eu digo agravada mesmo, né? Por essa mudança de percepção de espaço, tempo e desses recursos tecnológicos. Sim, na verdade isso é interessante, porque, veja, o tempo hoje eu considero, na minha reflexão, uma mercadoria cara, não só empresarialmente falando, porque existe a questão de produzir mais em menor tempo, mas também a gente se pegar o quanto que sobra de tempo para nós mesmos. Né? Então, o tempo realmente é uma mercadoria cara. Então, as demandas a nível clínico, elas justamente apontam para a questão da ansiedade. A ansiedade, se a gente for falar, né, nos termos que ela se apresenta, ela lida com a variável temporal, porque a ansiedade é uma forma de você presentificar o futuro. Como assim? Vamos dizer que eu tenho aqui uma entrevista com você, mas só que o convite foi feito há 1 ou 2 semanas atrás. Aí vamos dizer que eu tivesse uma certa restrição de falar em público ou de frente para a câmera. Aí eu ficaria tentando imaginar como vai ser esse encontro, como vai ser esse contato. Então, eu estou lá atrás, estou há 2 semanas atrás. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo toda uma antecipação do que poderá ser, mas à luz dos meus próprios limites e desafios. Então, a ansiedade é uma forma de você presentificar, de controlar o momento futuro. Ou seja, o que será de mim quando eu estiver presente aqui? Então, você gera uma série de ansiedade, até de distúrbios físicos, dores de cabeça, insônia, mal-estar, enjoos. Né? Você acaba somatizando isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a ansiedade, né, já apontando para a questão do tempo, ela se apresenta... Por quê? Porque nas organizações nós somos obrigados a produzir. Quando nós nos deparamos com o nosso eu, né, a gente pensa assim, mas o que eu estou fazendo do meu tempo? Né? A gente às vezes chega em casa e diz assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? É esse ritmo que eu quero para mim? Por exemplo, quem trabalha, por exemplo, em área bancária, eu já tive clientes que são gerentes de banco. A pessoa chega num nível de estresse altíssimo, sabendo que a instituição bancária, ela propõe, vamos dizer, objetivos e propostas que sabem ser inalcançáveis. Você acha que não sabe? Sabe que são. Sabe. Mas o que acontece? Mas o rendimento, por exemplo, do profissional, em termos monetários, ele vai estar condicionado ao atendimento ou não daquela proposta, daquele goal, daquela meta. Então, obviamente, ele tem que atender aquilo. Só que por trás da meta, por trás da instituição, existem pessoas. Só que empresarialmente você não é pessoa, você se chama recurso. Esse que é um nome bacana que se dá no mundo de trabalho. Vamos dizer assim, a Kátia, ela não é uma pessoa, ela enquanto recurso, o que ela é? Ela é uma profissional que tem uma expertise, ela é especialista numa determinada matéria, numa determinada experiência profissional e a empresa, ela vai utilizar essa expertise em troca de uma remuneração a qual já foi pactuada a nível de contrato. E ela vai exigir de você. Só que o que não está presente no contrato é o seguinte, o quanto que energeticamente isso vai ser demandado de você. O recurso não tem emoções, né? Tanto é que existe uma senha, que eu levei muito tempo, os ouvintes vão até concordar comigo, existe uma senha entre os profissionais, de qualquer área que seja. Por exemplo, eu quero faltar ao trabalho, o que eu digo? Olha, eu vou chegar atrasado ou eu vou faltar amanhã porque amanhã eu tenho médico. Por que isso não é questionado?
Porque justamente é uma senha, né, que diz assim, olha, estou abrindo um espaço na minha agenda de trabalho para cuidar de mim, só que isso é velado. Mas por que a empresa, por exemplo, não diz assim, não senhor, você vai ficar aqui? Porque o paradigma médico, ele dá esse respaldo para o indivíduo no seguinte sentido, se você estiver adoecido, eu não posso produzir. Então, se você diz para o seu chefe que eu vou faltar por uma questão médica, ele vai te dar esse aval. Por quê? Porque você está cuidando de você, no sentido da saúde, e que daqui a 2 dias... É um alerta, né? Mas isso é uma senha. Não está quer dizer necessariamente que a pessoa vá ao médico. Não. O índice de absenteísmo hoje nas organizações é muito alto. Muito alto. Por quê? Porque as pessoas precisam de pausa. A ansiedade, a perspectiva de ter que dar conta, né? Não é que a gente tenha que dar, mas a perspectiva é essa de ter que dar conta, ela gera um nível de estresse e de ansiedade muito alto nas pessoas. E o que eu tenho, assim, é uma coisa interessante, porque eu recentemente estava fazendo uma formação, né, na área de recursos humanos. Sim. E participando de alguns congressos, de alguns eventos, é interessante a tentativa de resgate de coisas, assim, de rituais, de coisas, por exemplo, danças circulares. Certo. Nada mais milenar do que as pessoas se reunirem em volta de um fogo, né, para contar histórias e para dançar, né, os celtas, né, enfim. Você tem várias tradições tribais, quer dizer, isso remota à época o homem das savanas, né? Caçadores-coletores, sociedade de caçadores-coletores. E você traz isso para dentro do ambiente de trabalho para exercitar, né, a questão do ritmo, do respeito ao outro, relaxamento, quebra de estado. E aí, assim, me veio à memória dança circular. Outros ritos, storytelling. Contar histórias, quer dizer, as empresas estão trazendo a contação de histórias, ou seja, a tradição oral, né? Acho que, não sei, uma tentativa de resgatar as coisas mais simples e mais primitivas, talvez, para nós entrarmos em contato com o que nós temos de mais importante, mais íntimo, não sei. Tá. Você está falando uma questão extremamente importante, porque aí vamos trazer o Jung de volta aqui para a nossa conversa. Uma das grandes críticas que o Jung faz justamente aos tempos modernos é exatamente essa questão de perda das raízes. E você, sem perceber, você usou, já percebendo, não sei, você usou um termo muito interessante, você falou primitivo e arcaico. Sim, nossas origens são primitivas e arcaicas porque o ser humano tem uma história. Jung diz que uma das fontes principais da neurose humana atual é justamente a sua desconexão com as raízes. É justamente a gente supor que nós não temos uma história, que o ser humano não é um ser biológico, que ele é apenas um ser cerebral e moderno e organizacional, tendo que dar resposta a apenas essas questões que se apresentam no dia a dia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A perda de conexão com as narrativas, ela está associada justamente ao cenário onde nós nos encontramos no dia de hoje. Você veja, uma narrativa que a gente poderia supor antiga são as narrativas religiosas, a própria Bíblia mesmo, que tem aquela fala em termos de parábolas e tal. O que é questionado? Se diz o seguinte, esse discurso, ele chega a mim? Esse discurso, né, ele afeta o homem atual? Essa que é a grande questão. Você disse que está havendo todo um movimento no sentido um pouco de... Parece que há um movimento íntimo em algumas empresas e algumas pessoas no sentido de resgatar esse primitivo, esse arcaico, uma tentativa, parece que insistente, em fazer uma oposição a esse contemporâneo que insiste em sepultar o arcaico. Ou então buscar uma conexão com algo que era muito importante, se perdeu. Nós temos aí uma questão dialética, ou seja, nós, ao mesmo tempo que existe a necessidade, vamos dizer, de reconectarmos com essas raízes, mas ao mesmo tempo, como nós somos atravessados por um discurso contemporâneo, modernista, tecnológico, aí nós questionamos, mas esse discurso é capaz de me afetar? Então, qual é o movimento de hoje? Como me reconectar com as raízes, mas ao mesmo tempo sob uma nova roupagem? Que é isso que eu vou tratar no próximo, na nossa palestra lá do Café Digital. Que é exatamente isso. Eu disse, meu Deus do céu, qual é o desafio do mundo moderno? É exatamente isso. Nós nos reconectarmos com essas raízes, mas sob uma outra forma. A gente fala de o reencarnar o mito, é justamente isso, é você falar de mitos
de uma forma que afete o homem contemporâneo. As religiosidades estiveram em baixa, aí no sentido, não no sentido de pertença, porque veja bem, religiosidade não é necessariamente estar dizendo, eu sou católico. Isso todo mundo é, vamos dizer, no sentido lato da história. Mas o que se perdeu de fato? A leitura simbólica dos escritos bíblicos. A leitura é a compreensão das narrativas no seu sentido simbólico. Hoje, a nossa leitura da escrita antiga, da narrativa antiga, vamos dizer assim, dos mitos, ela é literal. A gente se fia exclusivamente na palavra e nós não transcendemos o que a palavra diz. Nós não vamos além da letra. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver? Quando a gente se fixa muito na letra, né, vamos dizer assim, a sermos dogmáticos, sermos extremamente literais naquilo que está sendo dito. Então você segue literalmente cada letra daquela. Ao passo que a proposição, porque uma narrativa, uma escrita mítica, ela é uma tentativa de colocar em palavras ou em imagens uma experiência vivenciada, que é difícil de você fazer. Uma vivência íntima, uma experiência religiosa autêntica, ela não é fácil de ser colocada em palavras. Então, quem faz isso de uma maneira bastante, vamos dizer, próxima da linguagem do inconsciente? Os poetas. Por quê? Porque escrevem numa forma que transcende a própria palavra. Você, para ler uma poesia, não basta saber ler no sentido específico. Eu tenho que ter um sentimento, eu tenho que ter uma conexão com aquela experiência, com aquela vivência. Então, quando você lê uma poesia, você se transporta para aquela vivência, você vive a experiência do outro. Uma experiência religiosa, por exemplo, vou ler a Bíblia. Claro, tem narrativas interessantes, mas se a gente transcender a palavra e entrarmos na experiência, nós seríamos capazes de descobrir coisas que não estavam na letra física, mas estava em espírito e em essência naquela experiência. A narrativa bíblica é uma narrativa imagética. Então ali tem toda uma imagem condensada em pouco espaço. Só que quando você se fixa exclusivamente na letra, há uma perda. Existe uma perda simbólica, uma perda imagética, que é isso que Jung ressalta. Então a proposta junguiana nesse aspecto é justamente restaurar essa imagem, restaurar a linguagem mítica, não no sentido de apenas falar em contos de fadas ou em danças circulares, é saber o que está por trás daquilo, o que aquilo simboliza, que experiência que aquilo me reporta. Isso é que é bacana da gente estar observando. Wagner, olha só. Nossa, falando de tempo, nosso tempo da televisão é extremamente exíguo. Eu quero, assim, primeiro agradecer, foi, assim, apaixonante. Eu acredito que as pessoas estão, assim, nos assistindo. Isso aqui é um gostinho do que será o nosso café digital, não é isso? Com certeza. Semana que vem, não é à toa que você veio hoje aqui para dar esse gostinho. E também estão convidados não só os profissionais, né, da área de comunicação, da área de marketing, mas também profissionais de saúde, profissionais da área de humanas que estão, né, pensando e questionando, assim como nós, esses tempos ditos pós-modernos. Sim, perfeito, né? E os reflexos disso na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né? Nas relações. Então fica aí esse convite aberto, com a participação do Wagner conosco na semana que vem, com muito carinho, muito felizes. Nós estamos muito felizes por tê-lo conosco. Então, dia 15, quinta-feira, às 19 horas, no campus da Benjamin Constant da Universidade Católica de Petrópolis, mais um pouco do Wagner, da sua sensibilidade, da sua paixão e do seu engajamento na psicologia. Então, eu queria agradecer realmente aos ouvintes que nos prestigiaram nesse momento, agradecer aqui a Kátia, ao grande amigo Sérgio Taldo por ter, né, viabilizado todo esse nosso encontro, e aqueles que de alguma maneira quiserem entrar em contato comigo no mundo virtual, né, que a gente já estamos falando em tempos de espaço virtual, né? Então, eu tenho um blog, né, que trata de várias, que aponta para vários links no mundo junguiano, né, que quem quiser acessar, é o Diálogos e Ideias, tudo sem acento, né, gente? dialogosideias.blogspot.com, é um blog super bacana, vocês naveguem, né? Eu tenho uma página também no Facebook, também chamada Diálogos e Ideias, né, que está ali disponível para outras informações, né? E isso, tem meu e-mail, meus contatos, né? Qualquer coisa. Bom, digitando no Google Diálogos e Ideias. Aparece de primeira. Aparece de primeira. Então, se já quiserem também já começar essa relação, né, virtual com o Wagner antes da nossa palestra. Estamos à disposição, seriam muito bem-vindos, com certeza. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, Kátia. E nós estamos encerrando o nosso programa Vitrine. Semana que vem, Café Digital. Desejando a vocês uma semana de muita serenidade, muita paz. E sempre, sempre, com Deus no coração. Um grande abraço e até a semana que vem.